versos capítulo 2 de Filipenses, 19 a 23, certo? Nós vamos focar hoje na pessoa de Timóteo. Timóteo foi um colaborador de Paulo, certo? E também foi um jovem pastor, né? Um jovem ancião que Paulo colocou lá sobre a igreja dele, né? E em Filipenses 1, verso 1, diz que Timóteo escreveu junto com Paulo essa carta de Filipenses e Colossenses, certo? Então, provavelmente Paulo ia editando e Timóteo ia escrevendo essa carta. Então, Timóteo foi um colaborador, foi um ajudador de Paulo nessa situação. Então, é o seguinte, Paulo descreve Timóteo como um evangelista, como um pregador do evangelho. Ele enviou para Macedônia, certo? E também para Corinto. E Paulo já tinha trabalhado com Paulo e Silas lá em Tessalônica, certo? E também em Éfeso. Então, Timóteo já tinha uma grande bagagem, já tinha uma grande experiência trabalhando na pregação do evangelho junto com Paulo. Então, Paulo descreve Timóteo como uma pessoa que tinha esse mesmo sentimento, né? Ele tinha essa mesma dedicação, esse mesmo compromisso com Jesus que Timóteo tinha, ou que Paulo tinha. Então, por isso que Timóteo era ideal para trabalhar com Paulo, porque eles dois pensavam a mesma coisa. Eles tinham a mesma preocupação, eles tinham o mesmo afã pela pregação do evangelho. Então, isso era algo bastante positivo. Então, ele era jovem, eu não sei exatamente qual era a idade dele, mas ele era jovem. Tanto é que na carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim, não se deixe desanimar por causa da sua pouca idade. Posso ser que os membros aí da sua igreja que são mais velhos, os anciãos que são idosos, os bispos, né, eles vão dizer que você é muito jovem, que você não tem experiência, mas não se deixe levar por isso. Domine a palavra de Deus, maneje bem a palavra da verdade, que aí todos eles vão se dobrar a você, todos eles vão respeitar você. Então não leve em consideração a sua pouca idade. Então ele era jovem. E aí o que é que Paulo vai falar sobre Timóteo especificamente? O que é que ele vai tratar de Timóteo na carta de Filipenses? Olha aí. Eu espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como um filho que trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espero enviar. Tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. Vocês estão para escutar a chuva aí? Aquela chuva que caiu ontem em Açu está chegando agora aqui. Então, gente, Timóteo, ele tinha uma grande consideração por parte de Paulo. Paulo, ele gostava muito de Timóteo, porque Timóteo era esforçado, que Timóteo era consagrado, um jovem que se destacava, né, na sua idade, certo? Então, a qualidade que Paulo destacou aí, além da sua dedicação, além do esforço de Timóteo, era também o seu caráter provado, certo? No caso, é a mesma coisa que dizer que tinha um caráter aprovado. Ou seja, Timóteo enfrentado algumas tribulações, algumas provações, e ele saiu aprovado. Ele saiu dali realmente passado de ano. Então, olha só, desculpa aí. Então, olha só. O caráter e o serviço de Timóteo se mostraram autênticos. Ou seja, Paulo mesmo disse assim, tem pouca gente que se preocupou com vocês, além de mim. E essa pessoa é Timóteo. Tem poucas pessoas que vocês podem dizer, essa pessoa realmente pensa na gente. Essa pessoa aqui realmente liga para nós.
Além de Paulo, Timóteo também se preocupava muito com aquelas igrejas, porque eles tinham ajudado, eles tinham fundado juntos, né? Então Paulo tinha certeza disso a respeito de Timóteo, pois ele havia testemunhado essa qualidade em muitas ocasiões, né, em muitas situações, enquanto eles trabalhavam juntos pregando o evangelho. Aí tem mais lugares que Paulo fala bem de Timóteo, por exemplo, 1 Coríntios 4, 17, diz assim: por esta causa enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte eu ensino em toda a igreja. Ou seja, Paulo enviou Timóteo para Corinto, que Corinto foi a pior igreja de todos os tempos, a pior igreja que Paulo já liderou. Então, Paulo enviou Timóteo a Corinto para fazer os coríntios se lembrarem de onde eles vieram, o que Paulo ensinou a eles. Então, Timóteo foi enviado ali para completar a obra de Paulo em Corinto. E aí, em 2 Timóteo 1,5, ou seja, na carta de Paulo a Timóteo, o que é que Paulo diz sobre Timóteo? Diz assim: 2 Timóteo 1,5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, eu estou certo de que habita também em você. Ou seja, Paulo destacou aí que a consagração de Timóteo se devia em grande parte ao legado que a sua mãe e a sua avó deixaram para ele. Sua mãe e sua avó ensinaram ele no caminho certo, e ali ele se manteve na fé, se manteve na obediência a Deus e se tornou um líder da igreja. E ele não era fingido, ele era sincero. Ele não estava fazendo isso mecanicamente, ele não estava fazendo essa obra de forma forçada, ele estava fazendo de livre e espontânea vontade. Ele se dispôs a ajudar Paulo no seu ministério por vontade própria e de maneira sincera, de maneira genuína. Se ele fosse alguém que estivesse ali à força, as próprias igrejas iam notar isso e iam dizer: Paulo, você mandou um rapaz para aqui que não sabe o que está fazendo, ele não se importa com a gente. Mas todo mundo dava bom testemunho de Timóteo, dizendo que ele era a pessoa realmente que vinha no espírito e no poder de Paulo. Ele vinha ali realmente com um interesse genuíno em salvar vidas, certo? E Paulo diz que ele tinha um caráter aprovado. O que é um caráter aprovado? O que é um caráter que pode dizer que foi aprovado? Ele enfrentou todo tipo de dificuldade, mas ele conseguiu driblar isso, ele conseguiu vencer isso com o poder de Deus, certo? Então, os desafios da vida testam a nossa essência e revelam quem nós somos. Então, não são os momentos felizes que dizem quem nós somos. Na verdade, nos momentos felizes, nós acabamos assumindo uma outra máscara, uma outra personalidade. Às vezes, nós não somos quem nós realmente somos nos momentos de felicidade. Nós queremos ali curtir o momento e não nos deparamos com a nossa verdadeira realidade. Então, ele lá descreveu: a vida, ela é disciplinante. Olha como essa frase é profunda. A vida, ela é disciplinante. Haverá provocações para provar o temperamento, e enfrentando essas provas no devido espírito de mansidão, ou melhor, no devido espírito que se desenvolvem as virtudes cristãs. Ou seja, quando você enfrentar uma provocação, você tem que se lembrar que aquilo ali é uma prova de fé, aquilo ali é um teste de fé. Na igreja é o que mais tem. A igreja é um lugar onde tem algumas pessoas que são as famosas pedras de tropeço. Pessoas que estão ali para fazer a gente crescer na fé, para fazer a gente desenvolver a nossa fé. Como assim? Aquela pessoa nos provoca, aquela pessoa fala mal de nós, aquela pessoa ela tem inveja do nosso trabalho, aquela pessoa ela tem ciúme do crescimento,
e ela vai fazer de tudo para destruir você, vai falar mal de você para os outros, ela vai desafiar a sua autoridade. Então, essa pessoa que está ali, ela está ali para fazer você crescer de forma indireta, porque ela não está interessada no seu crescimento, ela está interessada na sua derrota. Mas é você respondendo da maneira como Jesus responderia, é você agindo da maneira como Jesus agiria, que você vai desmontar aquela pessoa, que você vai subverter o propósito dela. Ela quer ver você gritar, ela quer ver você xingar, ela quer ver você perder o controle, quer ver você perder a paciência. Mas quando você faz o contrário disso, então você está indo de encontro ao que ela estava querendo. Então, as provocações estão para provar o nosso temperamento. Se a gente cai em qualquer provocação, se a gente cai em qualquer brigazinha, se a gente para vir o culto, então a gente está com sérios problemas. A gente não evoluiu como cristão. Eu sempre digo, o cristão ele precisa sair dessa configuração inicial e deixar que Jesus refaça as configurações do nosso coração. A gente sempre diz, não, eu nasci assim, eu sou desse jeito, eu respondo mesmo, eu não tenho papo na língua, eu não aceito uma provocação calado, eu respondo na mesma moeda, ou pior ainda, né? A pessoa pode até estar com a razão, mas eu vou lá e acabo com o dia dela. Tem muita gente que fala isso com orgulho, cristãos que falam isso com orgulho. E, gente, isso é o Espírito de Cristo? Isso é a maneira como Jesus responde? Claro que não. Então, as provocações estão aí, e aí está a nossa decisão. Vamos responder da mesma natureza, da mesma forma, ou de uma maneira diferente. Se suportamos as injúrias com espírito de mansidão, se reagimos aos insultos com respostas brandas e atos opressivos com bondade, isso é a prova de que o Espírito de Cristo habita em nosso coração. Olha aí. Então, a maior prova de que você tem o Espírito Santo não é que você vai ficar pulando, não é que você vai ficar dançando, não é que você vai ficar falando em outras línguas, não é que você vai ficar no estado de êxtase, flutuando, como se estivesse usando droga. Não é isso. A maior prova de que o Espírito Santo habita numa pessoa é ela saber se controlar nos momentos necessários. Ela saber manter a postura, ela manter a calma, mesmo em momentos que todo mundo perderia a cabeça. Isso é a prova de que tem o Espírito Santo morando naquela pessoa. Quando ela ofende e ela vai pedir perdão, ou mesmo quando a outra pessoa ofende ela, mas ela vai lá querer fazer as pazes, isso é o Espírito Santo. Quando num lugar onde não está tendo briga, não está tendo uma discussão, você vai lá e apazigua a situação, isso é o Espírito Santo. Quando numa igreja tem os partidos, tem as pessoas pensando cada um para um lado diferente, e você vai lá e junta todo mundo que estava separado, faz a igreja ficar unida novamente, isso é o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Não é uma manifestação sobrenatural, não é isso. É os frutos do Espírito Santo serem manifestos na sua vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso aí, se for manifesto na sua vida, você tem o Espírito Santo. Contra essas coisas não há lei, ou seja, não tem limite de uso. Você pode fazer uso desses frutos do Espírito à vontade. Então, Timóteo era alguém que passava por essas coisas no seu dia a dia, mas ele passou e foi aprovado. Ele foi elogiado por Paulo como líder de igreja, porque ele conseguiu passar por tudo isso sem vacilar, sem cair. Então, Elemata acrescenta, todos os obstáculos que encontramos, as vicissitudes, as contrariedades que somos chamados a suportar, são lições práticas na aplicação dos princípios da vida cristã. Quando suportados, desenvolvem semelhança com Cristo no caráter e distinguem o cristão do mundano. Então, é muito fácil você conhecer um cristão no ambiente de trabalho. Se todo mundo parte para a briga, parte para a violência, e você é o único que se mantém na paz, você é o único que consegue chegar a um lado positivo em cada situação, você é a única pessoa que não perde a esperança nas outras,
os outros, essa pessoa aí não tem jeito. Você, não, essa pessoa aí eu acho que ainda tem jeito. Essa pessoa aqui, ela ainda pode ser resgatada. Essa pessoa ainda pode ser... ela ainda pode ser... Ainda tem chance para essa pessoa. Quando você é alguém para cima, alguém otimista em qualquer situação, você é um verdadeiro cristão. Você está refletindo o Espírito de Cristo. Então, os obstáculos que enfrentamos na vida são lições, são fases de um jogo. Você supera aquela fase e vem a outra. E assim, a cada fase você vai melhorando, você vai adquirindo experiência, vai adquirindo perseverança e assim vai aumentando a sua esperança, como diz Paulo. Então, gente, através da experiência da sua vida, você tem ficado mais disciplinado? Você, avaliando a sua vida cristã, você sente que você já melhorou muita coisa? Ou você sente que você ainda cai nas mesmas coisas básicas de sempre? Você tem sentido que você tem progredido na sua vida cristã? Ou você está estagnado, tem alguma coisa que está fazendo você permanecer na mesma tantos e tantos anos na igreja? Que você possa pedir a Deus para que seu caráter seja provado e para que seja aprovado também. Lembre-se que a aprovação é diferente da tentação. A aprovação é para fazer a gente crescer e a tentação é para fazer a gente cair. A aprovação, se você passa por ela, você sai melhor do que quando você entrou. E a tentação, se você cair nela, você fica pior do que quando você era antes. Então, que você possa pedir a Deus a sabedoria e o discernimento para passar por cada situação como um servo de Deus passaria. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela lição de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca diante de nós situações em que nós devemos exercitar os frutos do Espírito, que o Teu poder, Senhor, age em nossa vida, para que os outros possam ver a diferença entre aqueles que não servem a Deus e aqueles que servem. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A pessoa que for ler o livro agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.